Com a gente, vai tirar nossas dúvidas e as dúvidas do pessoal de casa, né, Kátia? Olá, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, obrigada pelo convite. Bem-vinda. E olha só, Kátia, eu queria que você começasse até perguntando pra gente, né, o que é o Golden Hour, que é a hora do parto, né? A chegada do parto, esse momento tão especial, né? Isso, esse momento especial, né? A primeira hora do bebê, a gente chama de hora de ouro. É uma hora fundamental para que inicie-se o laço, né, o laço afetivo do bebê com a mãe. Que uma vez que o neném está ali dentro, né, do ventre da mãe, interligado pela placenta, pelo cordão umbilical, esse momento é um momento tecnicamente traumático para o bebê, onde ele está se deslocando do corpo da mãe. Então a Golden Hour, que é a hora do ouro, é a hora que o neném tem que ficar junto com a mãe, no contato pele a pele, é o primeiro momento. Então, a mãe não pode estar vestida com o avental do hospital, com roupa, nem o bebê. Então, precisa ser um contato pele a pele. Esse contato pele a pele é muito importante para já ir colonizando o bebê com as bactérias benéficas, né, da pele da mãe e também fazendo com que ele já comece o estímulo da amamentação, que é também de suma importância que ele comece já a mamar, né, aprender a sugar ou esboçar os movimentos de sucção nessa primeira hora de vida, mas pode ser no primeiro minuto também, que muitas vezes no parto natural o neném sai, antes da placenta se deslocar, ele já está no colo da mãe, já está ali no aconchego, né, fazendo o pele a pele, é a hora de ouro, e isso vai facilitar muito a recuperação do bebê, desse momento tecnicamente traumático, e da mãe também. E Kátia, e como que é feito esse Golden Hour, que é a hora de ouro ali? É nesse momento que ele chega, ele já vai procurar, é o instinto da criança? É o instinto da criança. Então, tanto faz no parto cesárea quanto no parto natural, né? A Golden Hour, a hora de ouro, ela deve acontecer. Então, no parto cesárea, onde a mãe vai estar deitada, ela não pode ficar sentada, não tem essa mobilidade, então vai depender de alguém ajudar ela, né? Colocar o bebê junto, colocar o bebezinho ali no pele a pele e ensinar o neném a mamar, tá? Colocar ele próximo ao mamilo, fazer os estímulos ali próximo à boca do neném para ele fazer o reflexo de busca. No parto natural, onde essa mãe já pode ficar sentada, já tem mais mobilidade, a mãe mesma consegue, né, colocar ele no colo, fazer o pele a pele e iniciar aí todos esses procedimentos para que o neném consiga entender que ele nasceu e que ele já precisa começar a sugar. Então, o neném tem que ficar pertinho do seio materno, sim. Então, se possível, a mãe precisa apertar, que a gente chama de fazer a expressão do mamilo, para sair uma gotinha de colostro, que é aquela primeira secreção do mamilo, para o neném já sentir o cheirinho, já sentir o gosto e já começando a fazer as conexões, né, neurológicas dele, entendendo que ele precisa mamar e precisa sugar para sobreviver no mundo aqui fora. E assim, e qual que é a importância desse primeiro contato, então, do recém-nascido com a mamãe? É ter essas sensações, esse momento ali também? Isso mesmo, ter essas sensações, essa é a palavra, a gente chama de imprint, o neném vai copiar, ele vai entender aquele momento próximo à mãe. E tem alguma coisa também fisiológica relacionada a isso. A gente sabe que a temperatura no ventre materno, ela é uma temperatura diferenciada do ambiente. Então, esse contato pele a pele vai ajudar muito o bebê a manter a temperatura dele, não vai perder temperatura. Então, esse bebê ele vai ficar mais ativo, ele vai ficar mais alerta, ele vai conseguir, né, fazer a sucção, fazer a mamada dele. Então, esse momento, mães, ele não pode ser desperdiçado. A primeira hora, por isso que a gente chama hora de ouro. O neném precisa, porque ele está passando por uma transição muito grande aí de ambiente, né? Tá saindo, tá fora. Então aqui fora é frio, tem outros estímulos, ele precisa desse ambiente, assim, desse abraço materno, dessa pele a pele, para poder se recuperar nessa primeira hora. E assim, o que fazer para o bebê, assim, pegar a mama nos primeiros dias? Porque a gente antigamente não acontecia isso, não tinha esses estudos todos, de repente o nenê nascia, já levava o nenê para outro lugar, nem ficava tanto tempo Exatamente, com a mãe, antigamente existiam os berçários, onde os bebês não ficavam com a mãe. Hoje não, é obrigatório, existe o alojamento conjunto, exceto os bebês que precisam de cuidados mais intensivos, mas ele precisa ficar junto com a mãe, né? E isso aí ajuda na amamentação, tá? Mas nós temos um bebê que não quer pegar, então existem alguns fatores. Será que esse bebê não tem algum probleminha na língua? O problema da língua presa, que é o frênulo lingual, interfere na sucção do bebê. Será que esse bebê não tem torcicolo congênito? Então existem alguns fatores fisiológicos que fazem com que o bebê não consiga sugar, né? Alguns bebês nascem com atonia, mas isso são pequenas exceções, tá? Para que o bebê consiga pegar, precisa ter paciência, né?
Primeiro, assim, não é no primeiro minuto. Às vezes tem que pegar no colo, segurar, acalmar ele. Nenhum bebê consegue mamar numa crise de choro, numa crise de nervosismo. E nenhum bebê consegue mamar também com muita fome. Então, a dica que a gente dá é sempre antecipar-se um pouco da fome do neném. Senão ele fica bravo, ele fica, assim, a gente chama de, parece com um efeito vulcânico. Então, ele não consegue mamar porque ele está com muita fome. Tá? E é isso, é segurar no colo, insistir, colocar próximo ao mamilo, que ele vai conseguir pegar. Tá? Agora, tentei uma vez, não quis, já fui para mamadeira. A próxima ele vai querer mamadeira também, que a mamadeira é um vício para o bebê. A mamadeira é muito mais fácil, é 50% mais fácil. Então, é lógico que o neném vai optar pelo que é mais fácil. Então, uma mãe que está dando mamadeira há 30 dias, decidiu dar o peito de uma hora para outra, vai ter grande dificuldade sim. Então, tem que iniciar desde o começo da forma correta, senão depois ele vai ter dificuldade. Kátia, e assim, quais que são as maiores dificuldades na hora de amamentar que as mamães levam para você, o que elas têm interesse em saber, quais que são ali, essa primeira pegada? Será que eu tenho leite? Será que eu tenho leite? Ele está mamando, pode pensar porque não que não tem. Então, assim, o leite que sai dentro da mama na hora da sucção, a mãe não vê. Então, assim, se ela dá uma mamadeira, ela vê quantos ml. Olha, vou mensurar. Tá aqui, 90 ml, meu neném mamou 90 ml. Mas depois, quando o neném vai pro peito, ela fica nessa insegurança, que nunca ninguém vai saber quantos ml, né? Isso eu sempre falo que é o mistério divino. Então, é observar o sinal de saciedade do bebê. Então, a maior dificuldade que as mães sentem, na verdade, a dificuldade, a maior dúvida, a maior intriga delas é, será que o meu bebê está mamando? Mas se ele está mamando, está dormindo, né? As fraldas, as eliminações estão tudo ok. O ganho de peso está sendo maior que 25 gramas por dia. Mãe, o seu bebê está mamando. Só que você não está vendo o leite saindo do peito. Então, isso aí é uma dúvida muito frequente. A dica é, pesa o neném. Se o neném está ganhando peso, está sendo leite. Está tendo leite. E assim, e no caso das mulheres que não estão produzindo leite, o que elas podem fazer? A gente também vê bastante campanha, né, das que tem até bastante leite também, ajudar os bancos de leite também, as UTIs, né, neonatal, né? Isso. Mas e as mamães que não estão conseguindo produzir, o que elas podem fazer? Primeiramente, as mães que não estão conseguindo produzir leite, precisa verificar a causa, né, dessa baixa produção. Então, se há alguma causa, será que a mãe tem alguma doença, algum problema hormonal? Será que essa mãe não tem algum problema anatômico, fez uma grande cirurgia na mama, que não está tendo leite? Ou será que ela não está pondo o bebê para sugar? Então, se você não coloca o neném para sugar, coloca o neném uma vez, 2 vezes por dia, teu corpo não vai entender que tem que produzir. Então, existem vários motivos, a gente precisa avaliar, mas o neném está muito tempo na chupeta. E se o neném fica muito tempo, né, na chupeta, no bico mesmo, ele não vai para o seio materno, vai ter menos estímulo. Então, uma mulher que não tem nenhum problema anatômico nem fisiológico, essa baixa produção de leite geralmente está relacionada à falta de estímulo, falta de colocar o neném sugar. Certo? Não, automaticamente. Automaticamente. E é importante a gente saber também que não pode. A minha amiga tem bastante leite, vou lá pegar o leite dela e dar para o neném. Então, a gente chama de amamentação cruzada. Não pode acontecer, tá? Existem os bancos de leite, onde o leite é pasteurizado. Aí sim, esse leite com qualidade, esse leite que é passado por vários testes, ele é demandado para os bebês de UTI, para os bebês, né, de hospital. Mas, assim, a gente não recomenda essa amamentação cruzada, que uma amiga leva um frasco de leite para outra, assim, sem passar por esse processo de pasteurização. A amamentação cruzada, então, ela não é recomendada porque pode levar, sim, a algum tipo de doença para o bebê. Então, por isso que é importante, né? Então, se a mamãe, de repente, aí não está tendo leite, não está conseguindo amamentar, procurar um banco de leite, né? Isso. Aí da sua cidade e ter essas informações também, né? Como ela falou, não pegar o leite outro. É verificar a causa. Às vezes, um pequeno ajuste já resolve. O importante é amamentar, gente. É importante não pode amamentar. deixar. E como perceber, assim, de repente, Kátia, que o leite não está sendo suficiente e o bebê ainda fica com fome? Porque, como você falou, a mãe não tem noção tanto que ele tá mamando, que tem uns que mamam nas 2 ali e tá faceiro. Isso, Tem uns que mamam um pouquinho, já fica mais tranquilo. Mas como saber isso? A gente fala os sinais de saciedade. O que são os sinais de saciedade? O neném que dorme, pelo menos aí umas 2 horas depois de cada mamada. O neném que enche a fralda, várias eliminações por dia. Então, várias fraldas, né, sujas de fezes e de xixi, tá? Um neném que ganha mais peso, um neném tranquilo, um bebê corado, um bebê hidratado. Isso é um bebê que ele está mamando o suficiente. E é um bebê que ganha mais do que 25 a 30 gramas por dia, tá? Então, se você tem um bebê em casa hoje, recém-nascido, para você ter uma ideia, as fraldinhas no bebê até 5 dias tem que ser no mínimo 4 fraldas por dia de urina.
certo? Então, se está fazendo isso ou menos, está faltando leite. Então, a gente mensura também nas eliminações. O bebê precisa eliminar, mamou precisa eliminar. Certo? Então, se ele está fazendo poucas eliminações, já é um sinal que está faltando leite. Se é um bebê que chora muito, 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 e você vai pesar, não está ganhando peso, realmente está faltando leite, precisa regular aí esse organismo da mãe, que alguma coisa está acontecendo que não está dentro da programação aí para esse bebê. E assim, tem algumas posições melhores para amamentar, assim, que é mais fácil para a mãe também? Olha, a melhor posição é que as melhores elas se adequam. Eu gosto bastante. Ela vai aprendendo. Assim, uma dica que eu dou para um pós-parto. Os piores momentos aí para dar de mamar é no pós-parto em função daquele edema, né? Daquele inchaço da barriga. Então, essa posição aqui, ó. Olha só que posição confortável. Coloca o bebezinho para trás, com as perninhas para trás e a cabecinha para frente. Então, assim, aquele edema, aquela barriga um pouco distendida, que pode ficar pressionada pelo bebê, não vai acontecer. Então, coloca ele de ladinho, coloca aquela almofada de amamentação, né, que todo mundo tem, ou mesmo vai no braço do sofá, uma cadeira que tenha um apoio para o braço, e só colocar o corpinho do bebê para trás. Eu acho super prática, e as mães que eu atendo, que eu ensino essa posição aqui, para os primeiros dias é super prática. A gente está falando bastante do leite, da importância dele também. Queria, Kátia, que você falasse para a gente desses benefícios do leite materno, a importância desses meses todos. Tem crianças que ficam mamando 6 meses, tem umas que um ano e meio também. Então, tem fases ali, né? Isso. Então, assim, a gente recomenda, né, o que é recomendado, 6 meses de aleitamento materno exclusivo. E a amamentação, ela pode se perdurar até 2 anos, ou enquanto a família, né, enquanto a mãe e o bebê estiverem de acordo, essa amamentação pode perdurar. Então, a cada fase do bebê, esse leite vai se modificando, né? Ele vai se modificando. O seu bebê precisa mais gordura, precisa mais proteína. Quando o bebê fica doentinho, esse leite se enche de imunoglobulinas. Então, às vezes, se você põe em congelar um leite e o neném está gripado, ou guarda, o leite muda de cor. O leite fica mais azuladinho, mais esverdeadinho, mas pouquinho, né? Ele dá uma nuance, porque são maiores imunoglobulinas. Então, o leite, ele acompanha o desenvolvimento do bebê. Por isso que o leite é feito para aquele neném. O leite dessa mãe é para esse bebê. Porque ele vai acompanhar. O neném está precisando de mais gordura, aquele leite vai ficar mais gordinho. O neném precisa de mais proteína, aquele leite vai ficar com mais proteína. O neném ficou gripadinho, ficou doentinho, aquele leite vai se encher de imunoglobulinas, certo? Então, qual a diferença do leite materno e do leite da fórmula de lata? A fórmula que se compra na farmácia, no mercado, enfim, ela tem gorduras, tem alguns aminoácidos, alguns minerais, mas ele não vai ter o que mais precisa para o bebê, que são as células de imunidade. Então, nenhuma fórmula láctea, nenhuma fórmula comprada na lata vai ter o de mais rico que existe no leite materno, que é as imunoglobulinas, que vai cuidar diretamente do sistema imunológico. A gente já vê aí, chegando o inverno, né, o neném fica gripadinho, com bronquiolite, aí que tem bastante bebê. Então, se ele mamar, né, se ele fizer se ele se alimentar somente com leite materno, com certeza esse bebê aí vai estar mais protegido aí ao longo dos dias. Então, por isso que é essa importância da gente falar tanto, né, da amamentação materna e esses cuidados aí. Mas e se a mamãe tem dificuldade, ela não conseguir amamentar, o que ela pode fazer? Porque esse também é um dos grandes medos delas. Sim. Ele vai rachar, depois, ele pode morder, dói. Mas o que ela pode fazer para ajudar? Então, assim, nós temos que abraçar todas as mães. Vai ter aquela parcela de mães que não vão conseguir, né, que de repente não tiveram acesso a uma ajuda, não conseguiram, vão precisar alimentar o seu bebê de outra forma. E tá tudo certo, seu neném vai crescer saudável da mesma forma. Então, essas mulheres que estão começando com a dificuldade precisam buscar ajuda. Então, tudo que, eu tô com 10 dias de pós-parto e estou com dificuldade, dá para arrumar ainda. Dá para retornar. Agora, sim, um bebê de 2, 3, de 4 meses, aí quero retornar à amamentação. Então, quanto mais tempo demorar, mais difícil vai ficar para retomar. Então, assim, o que eu falo para essas mães? Está com dificuldade de amamentar, está com pouco leite, está com o bico, né, com o mamilo rachado, não espera, que talvez não vá melhorar sozinho. Procure uma ajuda especializada, ou seja, de uma consultora particular, ou seja, do banco de leite, mas enquanto antes essa ajuda for procurada, mais rápido você vai melhorar e com certeza vai conseguir amamentar. Certo? Buscar ajuda profissional mesmo, não ficar procurando na internet o achismo. Minha avó fez isso, minha comadre fez aquilo. Não, é ciência, a amamentação é ciência. Então, se seguir o caminho certo, seguir uma linha de pensamento, ela vai melhorar e vai conseguir resolver. E não desistir, né? E não desistir antes de tentar. Não desistir antes de procurar essa ajuda especializada. É isso aí, ter os cuidados. E nada de ficarem passando creme que não pode, gente. Nem casca de banana. Que depois o nenenzinho vai lá, então procure especialista, alguém que pode te ajudar, que vai dar tudo
tudo certo. Isso Kátia, mesmo. gratidão. Muito obrigada pelo convite. Olha lá, o até mais. Instagram da Kátia está ali na telinha. Ó. Você ficou em dúvida, quer interagir com ela, quer fazer as perguntas que não deu tempo de fazer aqui no programa, pode seguir ela lá no Instagram. E lá tem umas dicas maravilhosas que com certeza vão ajudar as mamães aí. Gratidão. Obrigado, Obrigada. Kátia.